Você já parou para pensar que o universo inteiro pode estar conspirando a seu favor, mesmo quando tudo parece contra você? Hoje, vamos mergulhar em uma jornada que vai transformar a maneira como você enxerga seus desafios, seus sonhos e a própria vida. Prepare-se para descobrir como sua mente, sua determinação e seu propósito podem se alinhar com oportunidades invisíveis que estão esperando para se revelar. Antes de começarmos, quero que você faça uma escolha agora. Se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem que pode mudar sua realidade. Deixe seu like como sinal de que você está pronto para agir. E comente abaixo, compartilhando o que mais te toca ou o insight que você quer levar para a sua vida. Hoje, vamos explorar juntos o poder que existe dentro de você. Aquele que pode transformar cada obstáculo em aprendizado, cada dificuldade em impulso e cada sonho em realidade. Então respire fundo, abra sua mente e prepare-se, porque a sua grandeza está prestes a se revelar e o universo está esperando que você perceba que tudo já está a seu favor. Você já se perguntou de verdade quantas vezes deixou seus pensamentos passarem despercebidos, como se fossem meras nuvens flutuando no céu da sua mente? Cada pensamento que você permite, cada imagem que você sustenta, é uma semente plantada no solo fértil do universo. E o mais impressionante, essas sementes não apenas germinam, elas florescem, amadurecem e se transformam em realidade, para o bem ou para o mal, dependendo do cuidado que você lhes dá. Agora imagine, e se hoje você decidisse que o mundo ao seu redor só pode conspirar a seu favor? E se cada evento, cada pessoa, cada situação fosse apenas uma peça de um plano invisível feito para impulsionar você em direção à sua grandeza? Napoleon Hill nos lembra com uma certeza inabalável: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Não há acaso, não há coincidência. Existe apenas a ação da mente concentrada e da fé aplicada. Não espere a sorte chegar até você. A sorte, quando vem, não é um presente aleatório do universo. Ela já está esperando, estacionada diante da porta da sua mente, pronta para entrar quando você estiver pronto para agir. Olhe no espelho agora. Olhe profundamente em seus próprios olhos e sinta o poder que reside dentro de você. Diga, com convicção e sem hesitação: eu sou capaz. Eu sou merecedor de toda a abundância que a vida tem a me oferecer. Pergunte a si mesmo: estou vivendo ou apenas existindo? Esta é a pergunta que separa os homens e mulheres comuns daqueles que se tornam extraordinários. Viver não é apenas respirar, andar ou ocupar espaço. Viver é criar, impactar, transformar e deixar uma marca no mundo. É usar cada pensamento, cada ação, cada decisão como tijolos na construção da sua própria realidade. E lembre-se, a mente humana é o campo de batalha onde se decide o destino. Cada dúvida que você permite, cada medo que você alimenta, é um inimigo silencioso que rouba seu poder e energia. Mas cada pensamento positivo, cada imagem clara de sucesso, cada afirmação de fé é uma arma poderosa, capaz de transformar não apenas sua vida, mas todo o universo à sua volta. Hoje, faça um compromisso consigo mesmo. Cultivar pensamentos de vitória, nutrir sonhos audaciosos e acreditar com todo o coração que o universo está, sim, conspirando a seu favor. Porque a verdade é esta: quando a mente se alinha com a fé, quando a intenção se encontra com a ação, nada no mundo pode impedir a realização do que você concebeu. Afirmação final do capítulo: minha mente é meu maior tesouro. Eu crio minha realidade e o universo conspira a meu favor em cada passo que dou. Se o capítulo 1 lhe mostrou o poder da mente, este capítulo lhe revelará o segredo que transforma pensamentos em realidade. A fé aliada à ação.
Muitos dizem que acreditam em seus sonhos, mas quantos de nós realmente tomamos as atitudes necessárias para que esses sonhos se manifestem? Napoleon Hill nos ensina que a fé verdadeira não é uma esperança passiva, não é apenas desejar que algo aconteça. A fé verdadeira é uma força viva que exige movimento, exige ação, exige coragem para avançar, mesmo quando não se vê o caminho completo. Imagine-se caminhando sozinho em um caminho desconhecido, cercado por desafios que parecem maiores do que sua própria força. Imagine sentir o medo tentando dominá-lo, a dúvida sussurrando que você não é capaz. Agora pergunte a si mesmo: vou me deixar paralisar pelo medo ou vou me mover, confiando que cada passo é apoiado por uma força invisível? A resposta determina tudo. Porque a ação não precisa ser perfeita, mas precisa acontecer. Cada movimento, mesmo pequeno, desencadeia uma série de forças que começam a trabalhar a seu favor. A vida é um reflexo do que você faz agora. Cada momento em que você se sente incapaz, lembre-se de que a fé é a força que transforma o invisível em visível. Ela é a ponte entre onde você está e onde deseja chegar. Napoleon Hill nos lembra: a fé é o estado de espírito que pode ser induzido pela repetição de afirmações positivas. Portanto, caminhe pelo mundo repetindo para si mesmo: o universo está conspirando a meu favor. Eu não falharei. Cada passo que dou me aproxima da minha grandeza. Mas a fé sem ação é apenas ilusão. A ação sem fé é apenas movimento vazio. A combinação das duas é a força mais poderosa conhecida pelo homem. E essa força não se manifesta apenas nos grandes gestos. Ela surge nas pequenas decisões, nas escolhas cotidianas, nas atitudes que você toma, mesmo quando ninguém está olhando. Cada e-mail enviado, cada ligação feita, cada esforço repetido, cada leitura, cada estudo, cada hora dedicada a aprimorar-se, são as engrenagens invisíveis que movem o universo a seu favor. Pergunte a si mesmo: quantas oportunidades já passaram por minha vida que eu ignorei por medo ou dúvida? Cada oportunidade perdida é um lembrete do poder que a fé unida à ação tem de transformar a realidade. Mas a boa notícia é que o tempo nunca é perdido quando você decide começar agora. O momento certo é sempre este. Não amanhã, não depois. Agora. Olhe no espelho e veja não apenas o seu reflexo, mas a possibilidade infinita que existe dentro de você. Afirme com toda a força do seu coração: eu sou um agente da minha própria vida. Eu ajo com coragem, eu avanço com fé, e nada nem ninguém poderá me deter. E aqui está o segredo que poucos percebem. O universo responde não à perfeição, mas à persistência. Ele não olha para a grandiosidade de seus planos, mas para a intensidade de sua ação diária. Cada passo que você dá em direção ao seu objetivo, mesmo que pequeno, desencadeia forças invisíveis que alinham pessoas, oportunidades e eventos a seu favor. Agora, respire fundo e imagine sua vida como uma estrada iluminada por oportunidades. Você pode escolher olhar para o chão e se preocupar com os obstáculos, ou pode olhar para a frente, sentindo a energia do universo empurrando você, abrindo portas, revelando caminhos, guiando cada passo que você dá. Napoleon Hill dizia: o homem que faz mais do que é pago será em breve pago por mais do que faz. Hoje, decida-se. Decida-se a agir com fé inabalável. Caminhe com determinação. Levante-se todas as manhãs, com a certeza de que, ao colocar sua mente, sua energia e seu coração em movimento, o universo se tornará seu aliado. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer hoje que me aproxime de minha grandeza? E então, faça. Faça sem esperar aplausos, sem esperar permissão, sem esperar que alguém confirme seu valor. Afirmação final do capítulo: eu ajo com fé. Eu avanço com coragem. Cada passo meu transforma minha realidade.
e o universo conspira a meu favor em cada movimento que faço. Se o capítulo 1 lhe mostrou o poder da mente, este capítulo lhe revelará o segredo que transforma pensamentos em realidade. A fé aliada à ação. Muitos dizem que acreditam em seus sonhos, mas quantos de nós realmente tomamos as atitudes necessárias para que esses sonhos se manifestem? Napoleon Hill nos ensina que a fé verdadeira não é uma esperança passiva. Não é apenas desejar que algo aconteça. A fé verdadeira é uma força viva que exige movimento, exige ação, exige coragem para avançar, mesmo quando não se vê o caminho completo. Imagine-se caminhando sozinho em um caminho desconhecido, cercado por desafios que parecem maiores do que sua própria força. Imagine sentir o medo tentando dominá-lo, a dúvida sussurrando que você não é capaz. Agora pergunte a si mesmo: vou me deixar paralisar pelo medo ou vou me mover, confiando que cada passo é apoiado por uma força invisível? A resposta determina tudo. Porque a ação não precisa ser perfeita, mas precisa acontecer. Cada movimento, mesmo pequeno, desencadeia uma série de forças que começam a trabalhar a seu favor. A vida é um reflexo do que você faz agora. Cada momento em que você se sente incapaz, lembre-se de que a fé é a força que transforma o invisível em visível. Ela é a ponte entre onde você está e onde deseja chegar. Napoleon Hill nos lembra: a fé é o estado de espírito que pode ser induzido pela repetição de afirmações positivas. Portanto, caminhe pelo mundo repetindo para si mesmo: o universo está conspirando a meu favor. Eu não falharei. Cada passo que dou me aproxima da minha grandeza. Mas a fé sem ação é apenas ilusão. A ação sem fé é apenas movimento vazio. A combinação das duas é a força mais poderosa conhecida pelo homem. E essa força não se manifesta apenas nos grandes gestos. Ela surge nas pequenas decisões, nas escolhas cotidianas, nas atitudes que você toma mesmo quando ninguém está olhando. Cada e-mail enviado, cada ligação feita, cada esforço repetido, cada leitura, cada estudo, cada hora dedicada a aprimorar-se, são as engrenagens invisíveis que movem o universo a seu favor. Pergunte a si mesmo: quantas oportunidades já passaram por minha vida que eu ignorei por medo ou dúvida? Cada oportunidade perdida é um lembrete do poder que a fé unida à ação tem de transformar a realidade. Mas a boa notícia é que o tempo nunca é perdido quando você decide começar agora. O momento certo é sempre este. Não amanhã, não depois. Agora. Olhe no espelho e veja não apenas o seu reflexo, mas a possibilidade infinita que existe dentro de você. Afirme com toda a força do seu coração: eu sou um agente da minha própria vida. Eu ajo com coragem, eu avanço com fé, e nada nem ninguém poderá me deter. E aqui está o segredo que poucos percebem. O universo responde não à perfeição, mas à persistência. Ele não olha para a grandiosidade de seus planos, mas para a intensidade de sua ação diária. Cada passo que você dá em direção ao seu objetivo, mesmo que pequeno, desencadeia forças invisíveis que alinham pessoas, oportunidades e eventos a seu favor. Agora, respire fundo e imagine sua vida como uma estrada iluminada por oportunidades. Você pode escolher olhar para o chão e se preocupar com os obstáculos, ou pode olhar para a frente, sentindo a energia do universo empurrando você, abrindo portas, revelando caminhos, guiando cada passo que você dá. Napoleon Hill dizia: o homem que faz mais do que é pago será em breve pago por mais do que faz. Hoje, decida-se. Decida-se a agir com fé inabalável. Caminhe com determinação. Levante-se todas as manhãs, com a certeza de que, ao colocar sua mente, sua energia e seu coração em movimento, o universo se tornará seu aliado. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer hoje que me aproxime de minha grandeza? E então, faça. Faça
sem esperar aplausos, sem esperar permissão, sem esperar que alguém confirme seu valor. Afirmação final do capítulo: eu ajo com fé, eu avanço com coragem. Cada passo meu transforma minha realidade e o universo conspira a meu favor em cada movimento que faço. O mundo apresenta desafios constantes. Em cada esquina da vida, surgem obstáculos que parecem projetados para nos testar, para medir nossa resistência, nossa fé e nossa coragem. Muitos os veem como barreiras, como punições ou sinais de que a vida está contra eles. Mas a verdade, como Napoleon Hill nos lembra, é que os obstáculos são ferramentas. Eles são professores silenciosos, mestres disfarçados, que empurram aqueles que estão dispostos a aprender para níveis que nunca imaginaram. Imagine um caminho rochoso, cheio de pedras, troncos caídos e penhascos. A maioria das pessoas olha para ele e pensa: é impossível atravessar. Mas aqueles que aprendem a enxergar além da superfície veem cada pedra como um degrau, cada tronco como apoio para escalar, cada penhasco como um convite a testar sua força e equilíbrio. Os obstáculos não diminuem a jornada, eles a definem. Eles revelam o tamanho do seu espírito, a profundidade de sua perseverança e a amplitude de sua visão. Pergunte a si mesmo: quantas vezes recuei diante de um desafio que, se enfrentado, teria aberto portas que hoje não consigo sequer imaginar? A vida não dá sinais claros. Ela apenas coloca à frente aquilo que é necessário para o crescimento. A diferença entre quem prospera e quem fracassa está na capacidade de enxergar a oportunidade escondida atrás da dificuldade. Não se trata de ter sorte ou de encontrar caminhos fáceis. Trata-se de desenvolver a percepção para perceber que, em cada dificuldade, existe uma lição, uma chance de transformação, uma oportunidade de se fortalecer. Cada momento em que você se sente preso, cada circunstância que parece injusta, é uma provocação do universo. Você está pronto para crescer? Você está pronto para avançar? Hill escrevia sobre a importância de cultivar a mente mesmo diante da adversidade. Ele entendia que o homem que aprende a lidar com obstáculos desenvolve uma resistência que não pode ser comprada, herdada ou obtida de outra forma. Resistência que se torna força, coragem que se torna clareza, frustração que se transforma em estratégia. A dificuldade, quando enfrentada com inteligência e atenção, se torna um catalisador, uma energia que impulsiona a alma além do que a imaginação permitiria. Olhe para a sua vida agora. Olhe para os momentos que você considerou derrotas. Reflita sobre cada frustração, cada decepção, cada porta que se fechou de repente. Por trás dessas experiências, existe uma mensagem. Existe uma oportunidade de descobrir algo sobre você mesmo que você nunca saberia sem aquele choque, sem aquele teste, sem aquele momento de aparente derrota. E quando você aprende a ver assim, o mundo inteiro muda. O que antes era ameaça se torna possibilidade. O que antes parecia fim se torna início. O que antes gerava medo passa a gerar aprendizado. Cada pedra no caminho deixa de ser um obstáculo e se transforma em um degrau que conduz a uma versão maior de você mesmo. Pergunte a si mesmo: estou permitindo que a dificuldade me quebre ou estou usando a experiência para me fortalecer? Estou vendo portas ou apenas paredes? A resposta a essa pergunta define não apenas o seu sucesso, mas a profundidade da sua realização pessoal, porque a vida recompensa aqueles que enxergam, aqueles que compreendem, aqueles que persistem, mesmo quando tudo parece conspirar contra. E lembre-se, enfrentar o mundo sozinho não é sinônimo de solidão ou fragilidade. Pelo contrário, é o teste final de autossuficiência, de clareza mental e de domínio sobre si mesmo.
É caminhar com determinação quando ninguém ao redor acredita. É persistir mesmo quando o mundo parece indiferente. É descobrir que dentro de você existe uma força que transcende circunstâncias, que não depende de aplausos ou reconhecimento, mas que simplesmente existe, esperando para ser despertada. Cada obstáculo superado se torna uma história, uma narrativa viva de resistência e crescimento. Cada dificuldade enfrentada revela a capacidade de enxergar o invisível, de transformar o ordinário em extraordinário. É nesse ponto que a mente humana se revela como o maior aliado do homem. E quando você finalmente entende isso, percebe que o universo não é um adversário. Ele é um co-criador. Ele não pune, não bloqueia, não retira. Ele desafia, ele inspira, ele provoca. Ele desafia para que você desperte a força que sempre esteve dentro de você. Ao olhar para a frente, você entende que cada passo, cada tropeço, cada dia de luta é parte de um processo maior. Um processo invisível, silencioso, que molda seu caráter, fortalece sua visão e prepara você para conquistas que hoje parecem inalcançáveis. E nesse caminho, você aprende que o impossível existe apenas para aqueles que têm olhos vendados, que fecham sua mente às possibilidades que já estão presentes. Pergunte-se novamente: estou vendo cada dificuldade como uma pedra no meu caminho ou como um degrau que me leva a alturas que nunca imaginei alcançar? Aqueles que compreendem essa verdade começam a viver de maneira diferente. Caminham com olhos atentos, mente desperta e coração preparado para transformar qualquer adversidade em impulso, qualquer crise em oportunidade, qualquer desafio em realização. Há uma força invisível que rege tudo ao nosso redor. Uma força silenciosa, quase imperceptível, que responde aos desejos, pensamentos e intenções da mente humana. Alguns chamam de destino, outros de sorte. Napoleon Hill chama de princípio universal que rege a mente, a ação e o resultado, a lei da atração. E ela funciona não apenas como um conceito abstrato, mas como um mecanismo real que responde à energia que você emite. Imagine um rio que corre tranquilamente. Cada gota de água contribui para o fluxo total. Cada movimento tem impacto no caminho da correnteza. Assim é a energia que você coloca no mundo. Cada pensamento, cada emoção, cada percepção cria ondas que reverberam pelo universo, atraindo circunstâncias, pessoas e acontecimentos que ressoam na mesma frequência. Se você está constantemente preso à dúvida, à insegurança ou ao medo, o mundo refletirá essas condições. Mas se você caminha com atenção, com foco e clareza de intenção, então o fluxo da vida começa a se organizar a seu favor. Pergunte a si mesmo: quantas oportunidades já surgiram diante de mim e eu não percebi porque minha mente estava distraída, confusa ou duvidosa? O universo trabalha em silêncio, conectando pontos que nós mesmos não conseguimos enxergar. Ele coloca pessoas no lugar certo, eventos no momento certo e sinais sutis que indicam a direção a seguir. Mas para percebê-los, é necessário estar atento, desperto, consciente. A lei da atração não recompensa apenas aqueles que sonham. Ela recompensa aqueles que percebem o valor da ação consistente, daqueles que alinham pensamento, intenção e movimento. É por isso que coincidências aparentemente aleatórias frequentemente transformam vidas. O encontro inesperado com alguém que oferece conhecimento, a oportunidade que surge quando tudo parecia perdido, a porta que se abre quando todas as outras estão fechadas. Tudo isso não é mero acaso, mas resultado de forças invisíveis trabalhando em resposta à energia que você projeta. E ainda assim, poucos percebem. Muitos olham para o mundo ao redor e reclamam: nada dá certo para mim. Mas Hill nos lembra que a chave não está no mundo, está dentro de nós. Está na capacidade de perceber a sincronia oculta, de entender que nada acontece sem causa.
que cada detalhe do dia carrega um propósito invisível. Cada pessoa que cruza seu caminho, cada situação que parece desfavorável, está ali para testar, ensinar ou guiar. Visualize por um momento. Você caminha por uma rua movimentada, cercado por milhares de pessoas, cada uma vivendo sua própria vida. Mas há conexões invisíveis acontecendo. Ideias circulam, pensamentos se encontram, oportunidades surgem. Se você está atento, se está alinhado com sua visão e propósito, você será puxado por essas forças, conduzido para situações que fortalecem sua trajetória. Senão, o momento passa despercebido e a oportunidade se dissipa como água entre os dedos. Pergunte a si mesmo: estou consciente da energia que emano? Estou atento às pequenas coincidências que podem mudar minha vida? Estou pronto para perceber o invisível e agir no momento certo? A resposta a essas perguntas define se você viverá como alguém que espera a vida acontecer ou como alguém que desperta o potencial do universo a seu favor. O mais fascinante é que a lei da atração não exige perfeição. Ela não julga, ela responde. Ela observa cada nuance da energia que você emite, cada sensação de gratidão, cada centelha de clareza, cada foco consciente atrai para a sua vida circunstâncias compatíveis. E quando você aprende a fluir com essa energia, percebe que nada no mundo funciona por acaso. As portas que se abrem, as pessoas que aparecem, os desafios que surgem, tudo tem significado. Tudo é parte de um design invisível que, se compreendido, transforma o ordinário em extraordinário. E aqui está o ponto mais profundo. A vida que você deseja não está lá fora. Ela já existe, invisível, esperando que sua mente se alinhe a ela, que sua atenção se concentre nela e que suas ações caminhem em sua direção. Hill dizia que a imaginação é a oficina da mente, onde todos os grandes projetos começam. A imaginação, combinada com percepção consciente, é a ferramenta mais poderosa para perceber essas sincronias e conduzir a vida de forma magistral. Caminhar pelo mundo consciente dessa lei muda tudo. Cada desafio deixa de ser aleatório e se torna instrução. Cada dificuldade se torna um teste de percepção. Cada encontro inesperado é uma chave que pode abrir portas que você sequer sabia que existiam. E no centro de tudo, você percebe que não está sozinho, que as forças invisíveis estão ativamente trabalhando a seu favor, contanto que você esteja atento e disposto a agir quando o momento chegar. Pergunte novamente: estou vivendo de forma distraída ou estou despertando para a energia invisível que trabalha para mim? Estou percebendo o universo ou estou ignorando suas mensagens silenciosas? Ao perceber a vida desta forma, cada detalhe se torna valioso, cada momento carrega significado, cada passo se torna parte de uma dança maior, coreografada pelo princípio invisível que Hill descreveu como a mente trabalhando em harmonia com o universo. E então, quando você olha para trás, percebe que nada foi perdido, que cada dificuldade, cada encontro e cada experiência foi uma peça cuidadosamente colocada para conduzir você à sua própria grandeza. Se o capítulo 5 revelou como o universo responde à energia da mente, este capítulo mergulha na força silenciosa que dá sentido a cada passo da sua vida: o propósito. Cada ser humano carrega dentro de si uma razão que transcende o ordinário, um fio invisível que liga seus desejos mais profundos ao fluxo da existência. Muitos passam a vida inteira ignorando esse fio, movendo-se de forma automática, como folhas levadas pelo vento, sem perceber que cada ação poderia ser direcionada por algo muito maior. Imagine caminhar por um deserto, sem bússola, sem mapa, sem estrela-guia. Cada passo parece aleatório, cada obstáculo maior do que você, cada sombra uma ameaça.
Agora, imagine que existe uma estrela brilhando no horizonte, uma luz que marca a direção certa. O deserto permanece, os obstáculos continuam existindo, mas cada passo se torna significativo, cada esforço passa a ter um sentido. Esse é o poder do propósito. Ele transforma o caos em direção, a confusão em clareza, a dificuldade em impulso. Pergunte a si mesmo: qual é a razão pela qual acordo todos os dias? Qual é o fio invisível que conecta minhas ações ao que realmente importa? Muitas pessoas acreditam que propósito é algo grandioso, ligado a conquistas extraordinárias. Mas Hill nos ensina que propósito é a força que orienta cada pequena decisão, cada escolha cotidiana, cada ação aparentemente trivial. É ele que diferencia quem apenas sobrevive de quem realmente cria a própria realidade. Quando o propósito está claro, obstáculos deixam de ser inimigos. Eles se tornam testes silenciosos que medem até onde você está disposto a ir para viver de acordo com sua própria verdade. Cada dificuldade não é um sinal de fracasso, mas um reflexo da magnitude do que você está destinado a conquistar. O mundo se torna uma arena de aprendizado, cada experiência um professor, cada desafio um mestre exigente. Agora imagine, você está sozinho em uma sala escura, cercado por portas fechadas. Algumas parecem impossíveis de abrir, outras estão trancadas por cadeados invisíveis. Você sente medo, hesitação, dúvida. Mas então surge uma faísca de clareza, uma ideia, um insight, uma intuição que aponta uma direção. O propósito age como uma chave, revelando portas que antes pareciam inexistentes, abrindo caminhos no labirinto da vida que antes eram impossíveis de enxergar. Eu dizia que a clareza de propósito é o primeiro passo para a riqueza verdadeira. Mas ele se referia não apenas à riqueza material. Ele falava da riqueza de experiências, da riqueza de conexões, da riqueza da mente e do espírito. Quando alguém encontra sua verdadeira direção, até as situações mais comuns passam a carregar significado. Cada encontro, cada conversa, cada desafio diário deixa de ser aleatório e se torna parte de um mapa invisível que conduz à realização. Pergunte a si mesmo: estou vivendo com intenção ou apenas reagindo às circunstâncias? Estou deixando que minha vida seja moldada pelos acontecimentos ou estou moldando os acontecimentos de acordo com minha visão? Aqueles que encontram propósito percebem que cada dificuldade é um convite à introspecção, que cada surpresa é uma oportunidade de aprendizado e que cada momento, por mais simples que pareça, tem relevância no grande plano da existência. E ainda há outro elemento essencial. O propósito não funciona isoladamente. Ele se conecta com a persistência, com a disciplina e com a consciência do momento presente. Não é suficiente apenas saber sua direção. É necessário caminhar todos os dias, enfrentando o vento, a chuva, os dias frios, os dias quentes, os dias em que a motivação parece desaparecer. É nesse exercício contínuo que o propósito revela seu verdadeiro poder. Ele dá significado a cada passo, mesmo quando ninguém observa, mesmo quando o mundo parece indiferente. Imagine novamente. Você caminha por uma trilha íngreme, ladeada por árvores antigas e rochas que parecem intransponíveis. Cada passo exige esforço. Cada respiração é um lembrete da dificuldade da jornada. Mas existe um horizonte. E à medida que você avança, percebe que a trilha, embora difícil, revela paisagens que jamais teria visto se estivesse parado. O propósito funciona exatamente assim. Ele não elimina os desafios, mas faz com que o caminho se torne significativo, transformando esforço em aprendizado e luta em evolução. Hill dizia que o homem que vive de acordo com seu propósito se torna magnético. Não no sentido de ser notado apenas pelos outros, mas de atrair para si oportunidades, pessoas e experiências que ressoam com sua missão. Cada dificuldade, cada obstáculo
Cada momento de incerteza deixa de ser um peso e se transforma em combustível para avançar. O propósito é a lente pela qual a vida deixa de ser caótica e passa a ser compreensível, cheia de significado, coerente com a grandeza que já reside dentro de você. Pergunte novamente. Se eu pudesse enxergar minha vida inteira como um mosaico, veria padrões que apontam para algo maior? Estou desperto para a direção que meu coração e minha mente estão me indicando? A vida, quando vivida com propósito, deixa de ser apenas uma sequência de dias. Cada amanhecer, cada desafio, cada instante se torna parte de uma narrativa rica, visual e intensa, que revela não apenas o que você é capaz de conquistar, mas também o que você é capaz de se tornar. E é nesse ponto que a jornada deixa de ser apenas sobre objetivos externos e se transforma em exploração do potencial humano mais profundo, aquele que Hill acreditava ser capaz de moldar realidades aparentemente impossíveis. A persistência é o fio invisível que separa aqueles que sonham daqueles que realizam. É a força silenciosa que mantém o espírito erguido quando tudo ao redor parece conspirar contra. Napoleon Hill dizia que a falta de persistência é uma das principais razões pelas quais tantas pessoas desistem antes de alcançar a grandeza. E, no entanto, poucos compreendem a profundidade desse princípio. Persistir não é simplesmente continuar. É caminhar com clareza, mesmo quando a estrada é incerta, mesmo quando os passos parecem pesados demais. Imagine-se atravessando uma ponte estreita sobre um abismo profundo. O vento balança a madeira, as correntes rangem, a queda parece inevitável. A primeira reação é o medo, o segundo impulso é a hesitação. Mas você percebe que não há outra maneira de atravessar. Cada passo se torna um teste não apenas de equilíbrio, mas de coragem, de decisão, de fé em si mesmo. É assim que a persistência se revela, não em momentos de conforto, mas na travessia de abismos invisíveis, quando ninguém observa, quando o mundo parece indiferente à sua luta. Pergunte a si mesmo: quantas vezes deixei que o medo do fracasso me impedisse de agir? Quantas vezes recuei diante de desafios que, se enfrentados, teriam mudado minha vida? A vida é generosa, mas exige esforço. E essa generosidade se manifesta mais intensamente para aqueles que não se rendem ao desalento, que aprendem a se levantar mesmo quando caem, que continuam caminhando mesmo quando tudo indica que o caminho é impossível. Enfrentar o mundo sozinho é um exercício de autossuficiência. Não significa isolar-se ou rejeitar ajuda, mas entender que no final o impulso principal deve vir de dentro. Cada decisão, cada movimento, cada ação depende de você, da sua força, da sua clareza. O mundo externo pode ser imprevisível, hostil, cheio de obstáculos e contradições, mas a força interior, aquela que persiste mesmo sem aplausos ou reconhecimento, é inabalável. Imagine atravessar uma floresta densa, onde a luz do sol mal toca o chão. As árvores bloqueiam a visão do horizonte. O caminho está coberto por raízes e pedras. Cada passo exige atenção e coragem. E ainda assim, à medida que você caminha, percebe que cada desafio da floresta revela algo sobre você mesmo. A força que não conhecia, a paciência que acreditava não ter, a determinação que parecia esquecida. Cada obstáculo vencido se transforma em aprendizado, cada dificuldade em impulso, cada momento de solidão em autoconhecimento profundo. A persistência não é sobre velocidade, é sobre direção. Não é sobre evitar erros, mas sobre continuar apesar deles. Não é sobre conforto, mas sobre enfrentar o desconforto, abraçar o desconhecido e caminhar com passos firmes, mesmo quando a dúvida tenta dominar. Hill escrevia sobre aqueles que mantêm a direção, mesmo quando não podem ver a estrada completa.
Eles são os que eventualmente alcançam o sucesso que parecia impossível. E a outra camada, enfrentar o mundo sozinho, também é enfrentar os próprios limites. É confrontar medos que tentamos ignorar. É encarar dúvidas que se escondem nas sombras da mente. É descobrir forças internas que só aparecem quando tudo externo falha. Cada desafio externo se torna, então, um espelho para o autodomínio. Cada momento de dificuldade revela a profundidade de coragem que reside dentro de nós e nos prepara para momentos maiores, onde a vitória não é apenas um resultado externo, mas uma transformação interna completa. Pergunte a si mesmo: se eu pudesse encarar cada desafio da minha vida sem hesitação, sem medo, sem dúvida, o que seria possível? Até onde eu poderia ir se confiasse na minha própria força? Essas perguntas não são retóricas. Elas são pontes para a compreensão da capacidade humana. Porque a persistência não apenas cria resultados, ela molda caráter, fortalece a mente e revela o verdadeiro alcance do espírito. Agora, visualize-se novamente, caminhando por um penhasco estreito, com o abismo à esquerda e a floresta densa à direita. A cada passo, você sente o peso do mundo, mas também a força silenciosa que insiste em empurrá-lo para frente. Nenhuma multidão, nenhum aplauso, nenhum reconhecimento externo. Apenas você, sua mente, sua coragem e o horizonte que lentamente se aproxima. Essa é a essência de enfrentar o mundo sozinho. Aprender a confiar na própria capacidade, perceber que cada dificuldade é uma oportunidade para crescimento e que cada passo, mesmo hesitante, é uma vitória. Hill dizia que a grandeza não se manifesta em circunstâncias confortáveis, mas em momentos de adversidade, quando o homem ou a mulher se mantém firme, mesmo sem garantias, mesmo sem segurança, mesmo quando tudo parece perdido. Persistência não é uma escolha momentânea, é um compromisso silencioso com a própria visão. Uma decisão de continuar quando muitos teriam desistido. Uma prova de que a força interior é sempre maior do que as forças externas. E é nesse ponto que a vida se transforma. Quando você entende que enfrentar o mundo sozinho não é fraqueza, mas poder, que cada obstáculo é um mestre, que cada dificuldade é um degrau, então a percepção muda completamente. Nada mais é aleatório, nada mais é coincidência. Cada desafio, cada pessoa, cada situação se torna parte de um plano invisível, desenhado não pelo acaso, mas pela interação entre sua determinação, sua clareza e a força silenciosa que sustenta o universo. Ao final, você percebe algo profundo. Não se trata apenas de alcançar objetivos, mas de descobrir a grandeza que sempre existiu dentro de você. O mundo pode ser duro, a estrada pode ser longa e muitas vezes você caminhará sozinho, mas cada passo, cada esforço, cada momento de resistência molda não apenas os resultados externos, mas também a essência de quem você é. A persistência é a ferramenta que transforma sonho em realidade, dificuldade em aprendizado e solidão em autossuficiência absoluta. Pergunte a si mesmo mais uma vez: estou preparado para caminhar sozinho, enfrentar cada desafio e descobrir a força que sempre esteve dentro de mim? Estou pronto para que cada passo, mesmo solitário, se torne uma construção de minha própria grandeza? Ao longo da vida, percebemos que a realidade não é apenas aquilo que tocamos, vemos ou ouvimos. Existe uma camada invisível, silenciosa, que determina grande parte do que se manifesta. É o terreno onde se desenham as possibilidades antes que se tornem tangíveis. Napoleon Hill enfatizava a importância de imaginar o resultado final, de visualizar o objetivo de forma tão vívida que a mente não consiga distinguir entre o sonho e a realidade. Imagine-se no topo de uma montanha, cercado por nuvens que se movem lentamente, revelando vales, rios e florestas abaixo.
O vento bate forte e cada passo é desafiador. Mas à medida que você observa a paisagem, começa a enxergar caminhos, atalhos, rotas que pareciam invisíveis quando você estava no sopé da montanha. Visualizar o futuro funciona da mesma forma. Ao criar clareza mental sobre o que deseja alcançar, você começa a perceber os caminhos que antes eram ocultos. O universo oferece oportunidades constantemente, mas muitas passam despercebidas porque não estamos preparados para vê-las. Uma conversa casual pode se tornar uma chave para um projeto. Um encontro inesperado pode abrir portas que você nem sabia que existiam. Uma ideia aparentemente simples pode transformar todo o curso da sua vida. A percepção é o que separa aqueles que aproveitam essas chances daqueles que simplesmente assistem ao mundo passar. Pergunte a si mesmo: quantas oportunidades já surgiram e eu não percebi? Quantas portas permaneceram fechadas porque minha mente não estava atenta? O universo não dá sinais claros, mas ele nunca falha em se comunicar com aqueles que estão preparados para ouvir. A visão clara do futuro, alinhada com ação consistente, cria uma espécie de radar interno que capta coincidências, conexões e sincronicidades que parecem milagres, mas são, na verdade, respostas naturais à mente desperta. Hill nos lembrava que os maiores inventos, negócios e realizações começaram como ideias simples, mas cristalinas na mente de alguém que conseguia vê-los claramente antes de qualquer evidência externa. Visualizar o futuro não é apenas imaginar, é treinar a mente para reconhecer padrões, criar estratégias e antecipar o movimento do mundo à sua volta. Imagine-se novamente. Você caminha por uma cidade movimentada, rodeado por milhares de pessoas, cada uma absorvida em sua própria vida. Para a maioria, tudo é caos, barulho, distração. Mas para quem desenvolveu clareza e percepção, cada gesto, cada olhar, cada conversa contém sinais, pistas, caminhos que se alinham com seus objetivos. A habilidade de notar essas oportunidades invisíveis é o que transforma pessoas comuns em realizadores extraordinários. E a visualização vai além do simples planejamento. Ela cria uma ressonância interna, um alinhamento silencioso entre o que você deseja e o que você faz. Quando você consegue imaginar de forma intensa o futuro que deseja, sua mente começa a reorganizar pensamentos, ações e decisões de forma coerente. As coincidências deixam de ser aleatórias, os encontros deixam de ser fortuitos e o fluxo da vida começa a seguir o ritmo do seu propósito. Pergunte a si mesmo: estou percebendo as oportunidades que o mundo me oferece ou estou distraído pelas preocupações do dia a dia? Estou atento aos sinais que podem mudar minha trajetória ou deixo que passem despercebidos? A diferença entre aqueles que realizam grandes feitos e aqueles que apenas sonham está na atenção aos detalhes invisíveis, na capacidade de enxergar além da superfície e na coragem de agir quando a oportunidade se apresenta. Visualizar não significa ignorar os desafios, pelo contrário, significa antecipar obstáculos e preparar-se para superá-los. Cada dificuldade prevista na mente antes de acontecer se torna menos intimidante quando finalmente surge. Cada risco calculado é transformado em aprendizado. Cada decisão tomada com clareza aumenta a probabilidade de sucesso. E, ao caminhar por esse processo, você percebe que nada no mundo acontece ao acaso. Cada encontro, cada situação, cada evento é parte de uma sinfonia invisível que, se percebida, conduz você a resultados extraordinários. Imagine, então, a sensação de caminhar com essa consciência. Cada passo firme, cada decisão estratégica, cada gesto atento, todos alinhados com a visão que você mantém dentro da mente.
O mundo externo, com suas incertezas, desafios e complexidades, deixa de ser um adversário e passa a ser um terreno fértil para que suas intenções se concretizem. Você aprende a ler o fluxo da vida, a interpretar sinais sutis, a perceber o instante exato de agir, e nesse movimento o impossível começa a parecer natural. E assim, você percebe que o poder não está apenas em fazer ou esperar, mas em perceber. Perceber o invisível, perceber as oportunidades, perceber o fluxo do universo, perceber os detalhes que ninguém mais vê. A visualização, combinada com atenção e percepção, cria uma inteligência silenciosa, quase invisível, que guia cada passo com precisão, mesmo nas horas mais incertas. Pergunte-se: estou atento ao que realmente importa? Estou percebendo o que o mundo me oferece ou estou apenas reagindo ao que parece imediato? A vida recompensa aqueles que enxergam além do óbvio, que sentem a energia das oportunidades, que entendem que o mundo não é apenas o que se vê, mas também o que se sente, o que se antecipa, o que se cria a partir da mente desperta. Quando você começa a perceber assim, percebe também que cada momento é uma chance de avançar, que cada experiência tem significado e que o futuro não é algo distante, mas um reflexo do alinhamento entre intenção, percepção e ação no presente. E nesse estado, você não apenas caminha em direção à realização, você se torna capaz de enxergar o caminho inteiro, mesmo quando os outros só veem escuridão à frente. A vida não escolhe suavidade, ela escolhe intensidade. Ela coloca cada indivíduo diante de situações que testam a coragem, a paciência e a capacidade de perceber além do imediato. Napoleon Hill escreveu que a força verdadeira não surge em momentos de conforto, mas nos dias em que a alma é pressionada, em que o espírito é desafiado e em que tudo ao redor parece conspirar contra. É nesses momentos que a força interior revela-se com toda a sua magnitude. Imagine-se em meio a uma tempestade. O vento chicoteia, a chuva cai torrencial, e cada passo parece arriscado, cada respiração é um desafio. Muitos recuariam, se esconderiam, aguardariam o fim do temporal. Mas aqueles que descobriram a força interior percebem que a tempestade não é inimiga, é oportunidade. Cada vento que empurra contra, cada gota que toca o rosto, cada relâmpago que ilumina o céu é um convite para despertar recursos internos que jamais seriam acionados em dias tranquilos. Pergunte a si mesmo: quantas vezes deixei que as dificuldades me dominassem, que a adversidade definisse meu destino? Quantas vezes me senti pequeno diante de situações que, hoje, percebo, poderiam ter me fortalecido? A vida não se curva ao desejo, mas se revela àqueles que se tornam capazes de se curvar com ela, de se adaptar sem perder a direção, de resistir sem perder a essência. Cada adversidade carrega consigo uma lição invisível. Cada decepção é um espelho que revela limitações que precisamos transcender. Cada obstáculo é uma porta disfarçada, esperando que tenhamos olhos atentos para enxergar sua abertura. Hill dizia que grandes conquistas são sempre precedidas de desafios significativos. Aqueles que conseguem atravessar a dor, a perda, a rejeição, descobrem não apenas o mundo, mas também a profundidade de sua própria capacidade. Imagine novamente, você caminha por uma trilha escura, onde a noite parece interminável. Cada passo exige atenção, cada movimento é acompanhado pelo eco de incertezas, mas, à medida que avança, percebe sinais sutis. Uma luz ao longe, o som distante de água corrente, a textura da terra sob os pés que muda para indicar um caminho seguro. Essas pequenas pistas, quase imperceptíveis, são revelações de que a força interior não age apenas como resistência, mas como guia.
Ela permite que cada decisão seja tomada com mais clareza, cada obstáculo seja transformado em aprendizado e cada momento de incerteza seja interpretado como parte do processo. A resiliência não é um atributo que se manifesta de forma espontânea. Ela é cultivada, é construída passo a passo, escolha a escolha, dia após dia. Cada vez que você enfrenta a adversidade, que continua apesar da dor, que persiste apesar da dúvida, você adiciona camadas à sua força interior. É nesse processo silencioso que se forma uma mente capaz de lidar com qualquer situação, um espírito que não se abala com o caos e uma visão que enxerga oportunidades mesmo no terreno mais árido. Pergunte a si mesmo: estou permitindo que a adversidade me quebre ou estou deixando que ela me fortaleça? Estou consciente do aprendizado que cada desafio oferece ou apenas lamento sua presença? A força interior não é sobre ausência de medo, mas sobre caminhar mesmo com medo, sobre continuar mesmo com a incerteza, sobre enxergar a possibilidade de crescimento mesmo quando tudo parece perdido. Agora visualize. Você enfrenta um desfiladeiro profundo, com vento cortante e rochas soltas sob os pés. Cada movimento exige cálculo e coragem, mas à medida que avança, percebe que cada desafio revela algo que antes não conhecia. Equilíbrio que jamais imaginou ter, paciência que parecia esgotada, visão que transcende os limites do medo. É nesse ponto que se entende que a adversidade não é castigo, mas convite. Convite para descobrir, dentro de si, habilidades que permaneciam invisíveis até serem testadas. Hill escrevia que a mente humana, quando submetida à pressão constante e desafios significativos, desenvolve uma clareza e uma força que não se manifestam de outra maneira. O mundo externo, com suas dificuldades e incertezas, serve como catalisador para a transformação interna. Cada choque, cada perda, cada momento de dificuldade é uma oportunidade de lapidar a própria essência, de descobrir potencial escondido e de avançar com mais propósito e discernimento. Pergunte novamente: se eu pudesse atravessar qualquer tempestade, qualquer dificuldade, qualquer obstáculo, o que me impediria de alcançar a grandeza que percebo existir dentro de mim? Essa é a pergunta que distingue aqueles que apenas reagem daqueles que criam, daqueles que sobrevivem, daqueles que realmente transformam sua vida. E no silêncio após cada desafio, quando a tempestade finalmente passa, surge algo impressionante. O mundo não mudou, mas você mudou. As dificuldades não desapareceram, mas a percepção delas se transformou. Cada obstáculo enfrentado fortaleceu a mente. Cada adversidade enfrentada refinou o espírito. Cada passo dado no escuro revelou luzes que antes estavam ocultas. A força interior é silenciosa, invisível, mas infinita. É ela que permite transformar dor em aprendizado, perda em oportunidade e desafios em plataformas para saltos ainda maiores. No final, ao olhar para trás, percebe-se que nada foi em vão. Cada momento difícil, cada noite escura, cada situação que parecia impossível foi parte de uma construção silenciosa que moldou não apenas o que você conquistou, mas quem você se tornou. A adversidade não é inimiga, é aliada. Não é obstáculo, é mestre. Não é coincidência, é parte de um design invisível que recompensa aqueles que têm coragem de enfrentar o mundo sozinho e de transformar cada desafio em crescimento real e profundo. A vida, em toda a sua complexidade, é uma narrativa contínua de desafios, escolhas e oportunidades. Cada capítulo anterior nos ensinou que nada acontece por acaso. A mente cria, o propósito guia, a persistência sustenta, a visualização revela caminhos e a força interior transforma a adversidade em aprendizado. Mas chega um momento em que todos esses elementos convergem, quando o homem ou a mulher desperta para a consciência plena de sua própria grandeza.
Imagine-se no topo de uma colina alta, cercado por nuvens douradas pelo sol da manhã. À sua frente, o mundo se estende em camadas de possibilidades, rios que serpenteiam suavemente, cidades, florestas, montanhas e vales que se entrelaçam como um mapa vivo de sua própria jornada. Cada passo que você deu até aqui foi parte de um processo invisível, moldado pelo equilíbrio entre sua mente, suas escolhas e as forças silenciosas do universo. Pergunte a si mesmo: se eu pudesse enxergar a totalidade da minha jornada como um único quadro, veria que cada desafio, cada tropeço, cada encontro, cada perda foi uma peça cuidadosamente posicionada para conduzir-me a este momento? Napoleon Hill escrevia sobre a importância de perceber padrões invisíveis, de reconhecer que o mundo conspira a favor daqueles que compreendem e abraçam a lógica silenciosa da vida. É nesse instante de clareza que o ordinário se transforma em extraordinário. Cada dificuldade enfrentada, cada pedra no caminho, cada noite escura, serviu para despertar talentos adormecidos, fortalecer a mente, lapidar o espírito e preparar o terreno para o florescimento de algo maior. A vida não entrega resultados prontos, ela oferece condições para que se desenvolvam habilidades que permitem criar, conquistar e transformar. É a alquimia silenciosa da existência. A diversidade vira aprendizado, dúvida vira percepção, fracasso vira impulso e cada passo consciente aproxima você da própria realização. Visualize novamente. Você caminha por uma ponte de cristal que liga o que você era ao que você pode se tornar. Sob seus pés, o reflexo da própria jornada mostra todos os momentos de luta, de incerteza, de persistência silenciosa. Cada reflexo é um lembrete de que nada foi perdido, que cada esforço contribuiu para a construção da própria grandeza. Ao atravessar essa ponte, você percebe que o mundo externo, com suas dificuldades e desafios, nunca foi o adversário. Ele sempre foi o instrumento que moldou a sua capacidade de criar, perceber e agir. O propósito que descobrimos no capítulo 6 revela-se agora como a bússola definitiva. Ele não apenas dá direção, mas cria uma força de atração natural, conectando você com pessoas, situações e experiências que ressoam com sua missão. Cada passo alinhado com o propósito transforma coincidências em oportunidades, encontros em conexões estratégicas, desafios em trampolins. O universo, que antes parecia distante e silencioso, agora se apresenta como parceiro invisível, respondendo à energia que você emite e aos caminhos que escolhe percorrer. Pergunte a si mesmo: estou pronto para enxergar a vida inteira como um mapa de possibilidades, onde cada dificuldade, cada perda, cada surpresa serve a um propósito maior? Estou pronto para perceber que nada acontece sem razão, que cada evento é parte de um design silencioso que conduz à realização. A persistência, descrita no capítulo 7, revela-se não como um esforço contínuo sem sentido, mas como a ponte que liga a intenção à realização. Cada passo dado no escuro, cada decisão tomada com coragem diante da incerteza, cada momento de resistência silenciosa, constrói não apenas resultados externos, mas fortalece a própria essência. É o fio que liga a mente, o propósito e a ação ao movimento invisível do universo. E a força interior, tema do capítulo 9, transforma-se agora em consciência plena. Não é mais apenas resistência ou coragem, é clareza, percepção e alinhamento simultâneos. É a habilidade de enxergar o invisível, de interpretar sinais, de captar oportunidades sutis, de transformar cada adversidade em aprendizado e cada passo em avanço consciente. A tempestade externa não assusta mais, pois dentro de você há um farol de compreensão que ilumina cada decisão e revela o caminho, mesmo na escuridão mais intensa. Imagine então o ponto culminante desta jornada.
Você parado diante do horizonte, onde o céu se mistura com a terra e tudo parece possível. Cada detalhe do caminho percorrido, cada obstáculo superado, cada percepção adquirida, cada passo consciente se funde em uma experiência de totalidade. A mente desperta, percebe padrões, o propósito guia a direção, a persistência mantém o ritmo, a visualização revela oportunidades e a força interior transforma a experiência em evolução contínua. Pergunte novamente: estou pronto para viver com essa consciência? Estou pronto para perceber que a grandeza não é um destino distante, mas a soma de cada passo consciente, cada aprendizado, cada desafio superado e cada insight percebido ao longo do caminho? Napoleon Hill nos ensina que a vida não recompensa apenas a ação ou o desejo, mas o alinhamento completo entre mente, propósito, percepção e persistência. É o homem ou a mulher que compreende e integra todos esses elementos que consegue transformar qualquer situação, qualquer circunstância em oportunidade. E é nesse estado que o ordinário se torna extraordinário, o desafio se torna trampolim, e a própria vida se revela como a expressão da própria grandeza. Ao final desta jornada, o que resta não é apenas a realização externa, mas a consciência profunda de que cada momento vivido foi parte de um processo maior. Cada desafio, cada experiência, cada oportunidade invisível foi cuidadosamente colocado para despertar o potencial que sempre existiu dentro de você. O universo, silencioso e invisível, sempre esteve a seu favor. E agora, pela primeira vez, você é capaz de perceber, compreender e caminhar em harmonia com ele. E assim, ao olhar para trás e contemplar o caminho percorrido, a mente compreende, o coração sente e a alma reconhece. Nada foi em vão. Tudo serviu para revelar que a verdadeira grandeza não reside apenas no que conquistamos, mas na capacidade de perceber, transformar e criar a vida como um reflexo da mente desperta, do propósito claro e da força interior alinhada com o universo. O mundo, finalmente, não é mais um lugar de desafios impossíveis, mas um palco onde cada passo consciente pode revelar o extraordinário que sempre existiu dentro de você. E assim chegamos ao fim desta jornada. Mas lembre-se, o fim de um capítulo é apenas o começo do que você é capaz de criar. Cada desafio, cada obstáculo, cada instante de dúvida que você enfrentou fez parte de um plano invisível que agora se revela como oportunidade. O universo sempre esteve conspirando a seu favor, e a pergunta que fica é: você está pronto para enxergar, perceber e agir em harmonia com ele? Se este vídeo tocou você, se abriu um novo olhar sobre sua vida, sobre seus sonhos e sobre o poder que existe dentro de você, então não deixe essa energia se perder. Se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua realidade. Deixe seu like para mostrar que você está comprometido com seu próprio crescimento. E principalmente, comente abaixo. Compartilhe sua reflexão, sua sensação ou o insight que mais impactou seu coração. A vida é feita de escolhas conscientes, de atenção aos sinais, de coragem para avançar, mesmo quando ninguém observa. E cada vez que você decide agir, você transforma o invisível em visível, o impossível em possível e o ordinário em extraordinário. Lembre-se, o universo conspira, mas a grandeza só se revela quando você se permite enxergar e agir. Então siga em frente, com coragem, atenção e propósito, porque o próximo capítulo da sua vida está esperando para ser escrito. E ele pode ser maior, mais luminoso e mais extraordinário do que você jamais imaginou. Inscreva-se, deixe seu like, comente e faça parte desta jornada, porque o seu futuro começa agora.